Fala pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Luz dos Gentios. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo por causa daquele vídeo que eu fiz de Apocalipse 17. E algumas pessoas vieram aqui no meu privado, mandaram mensagem para mim a respeito de algumas coisas que eu falei. E eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas mandem mensagem, divirjam de mim mesmo, que tenham as suas opiniões e venha falar acerca do que não concorda, porque é assim que a gente cresce, né? E me mandaram vídeo do Lamartine Pozella falando a respeito basicamente da mesma coisa que eu estava falando, só que quando ele vai contar os impérios, ele conta os impérios partindo Egito, Assíria, Babilônia, Grécia, Pérsia e assim sucessivamente. Ele faz essa contagem. E eu conversando com um amigo, falei para ele que não tem como fazer esse tipo de contagem. Primeiro que ele está falando de reis. Ele conta os impérios? Sim, são os impérios, mas ele está falando de reis. Aqueles que são os cabeças dos impérios, né? Porque tu vai ver que ele está falando de três impérios. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa e a Grécia. Ok? Só que ele fala dos seus respectivos cabeças, que é Nabucodonosor, Ciro e Dario e Alexandre o Grande. Porque esses impérios, eles contam como esses reis que são os cabeças, certo? Assim como o Nimrod. Como eu falei, pessoal, aqui no vídeo que eu gravei, Apocalipse 17, ele vai denunciar a Babilônia. Ele vai denunciar a Babilônia. Ele denuncia a Babilônia, então a gente não vai contar os impérios egípcio e assírio, ok? Ele vai falar só de quatro reinos. E a gente vai falar da origem da Babilônia, aqui a origem da Babilônia, e vamos prosseguir aonde Babilônia ela recebe a maior quantidade de informação, ok? Então, onde fica a origem do Império Babilônico? O Império Babilônico ele se origina em Gênesis. Gênesis 10, vou botar aqui Gênesis 10. Versículo 8. Gênesis 10, versículo 8. Quer falar o quê? Não, 18 é 8. Cusse gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Olha só. Foi valente caçador diante do Senhor. Se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Essa tradução aqui, que é a tradução que eu gosto muito de usar, que é a Almeida Revista e Corrigida, ela vai trazer essa tradução aqui. Mas tem outras traduções que melhoram isso aqui, como a NVI. Ele é um subjugador, né? Ele é alguém, Nimrod, a característica peculiar de Babilônia é entrar, subjugar e impor sua cultura e a política no local. Essa é a primazia, né, da cultura babilônica. Babilônia, ela portanto que nos dias de hoje nós sofremos a mesma influência. Portanto que vai culminar no quarto reino. Babilônia ela tem a peculiaridade de subjugar, impor a cultura e impor a política.
a sua política. Então, os outros impérios, eles não são contados porque eles não têm a característica da Babilônia. Ou seja, os outros impérios, o Império Egípcio. O Império Egípcio, ele subjugava, sim, subjugava. Mas ele não impunha sua cultura em ninguém. Ok? O Império Assírio é a mesma coisa. Ele subjugava, mas ele não impunha sua cultura sobre ninguém. Isso acontece a partir de Nabucodonosor, na sua origem em Nimrod, que é o primeiro rei de Babilônia, o criador, o mentor de Babilônia. Vale lembrar que Nimrod ele é o bisneto de Noé, ele é descendente de Cush, aqui, que no capítulo 10 ele vai falar, ele é o descendente de Canaã. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O Sem, ele é responsável por povoar a Ásia. O Jafé é o responsável por povoar toda a Europa. E o Cão, ele é responsável por povoar a África. Ou seja, todos esses que são de pele escura são da família de Cão. Porque Cã, a gente chama de Cão, mas é Cã. Cã, ele povoou a África, ok? E o Nimrod, ele é descendente de Cã, um dos filhos de Noé, ele é bisneto de Noé. E ele depois do dilúvio, que a terra foi dividida entre os filhos de Noé, ele sai da sua região e vai para a Ásia para poder implantar o seu reino. Aqui é como se ele tivesse indo atrás dos descendentes de Sem para impor a sua cultura, né? Impor agora o que ele criou, a rebeldia que ele criou. Ele vai e impõe naquela região, ele cria o seu império ali, uma torre para ir até o céu, para ele não ser pego mais pelo dilúvio, né? Porque o dilúvio ele é pós-dilúvio, o dilúvio destruiu o planeta, e ele sai da África, caminha até a Cinear, né? Que é Nínive, a cidade de Nínive hoje, que é ali onde fica o Iraque. Ele caminha até lá e ali ele estabelece o seu reinado. Erech, Acade e Calné, né? E aí quando ele faz isso, ele é conhecido como o poderoso caçador diante do Senhor. Ou seja, ele é um impositor, ele é um caçador, ele caça. Ele é um caçador. Ele é alguém que é valente, é um guerreiro, ok? Então, existem até entendimentos acerca do livro de Jó, que Jó ele é anterior a Abraão, né? Jó ele fica entre o período fica ali próximo ao período da Torre de Babel, que é o reinado de Nimrod, e o período anterior a Abraão. Ele fica ele é contemporâneo daquele pessoal ali. E quando acontece, inclusive eu estou até lendo o livro de Jó, quando acontece aquela desgraça toda com Jó, quando acontece toda aquela desgraça com Jó, uma das palavras que você vai ouvir é: vieram os sabeus e detonaram com tudo. Há um entendimento sobre isso, que os sabeus são os homens do exército de Nimrod, ok? Então, Babilônia ela é peculiar. Qual a peculiaridade de Babilônia? Ela, além de subjugar, além de entrar e subjugar, ela impõe a sua cultura e a política, ok? Então a gente tem que ter isso em mente. E agora a gente vai passar
para o livro de Daniel. O livro de Daniel é o livro que vai nos revelar, tá, de maneira mais própria, né, de maneira mais detida, o Império da Babilônia. Eu separei alguns versículos aqui para falar sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele vai revelar, ele começa com Nabucodonosor invadindo Jerusalém e levando os cativos de Jerusalém. Ele faz 3 investidas, mas o início do reinado, do primeiro ano, ele vai falar até que assim, ó, no ano terceiro de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus. Ou seja, aqui é no primeiro ano de reinado de Nabucodonosor, no ano 605 a.C., Nabucodonosor vem com as suas tropas e invade Jerusalém. Invade Jerusalém. E subjuga os de Judá. Os de Judá são os reis, né? Então ele vai subjugar esse pessoal. E vai levar cativo. E aí o livro de Daniel se desenrola em cima disso. É Daniel e seus amigos. Daniel, Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. São eles 4. E eles são da linhagem real. Eles vão assistir no palácio do rei Nabucodonosor. Onde, quando o rei Nabucodonosor, quando Babilônia invade, o que ele faz? Eles pegam o que há de melhor, né? Trazem para aprender a sua cultura, que até você vai ver aqui. Eles tinham que pegar homens que eram sábios e entendidos das outras nações para vir para a Babilônia, aprender a sua cultura. Quando eles aprendem a sua cultura, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é fazer com que esses nobres ensinem a cultura dos caldeus para a nação que ele está mantendo cativa. Essa é a intenção. Por isso ele pega os melhores da linhagem, faz com que eles aprendam a cultura, aprendam tudo e implantem a cultura nas outras nações. É assim que funciona. Ele pega o melhor, ele pegou os de Judá, vem aprender a cultura nossa, vem estudar na nossa universidade, e aqui vocês vão aprender e passar a nossa cultura. Essa é a peculiaridade do reino babilônico, ok? É diferente dos outros reinos. Os outros reinos eles invadem, mas eles não fazem isso. Eles não ensinam a sua cultura para poder difundir a cultura, ou seja, o idioma, a maneira de se portar na política, a sua religião, eles não fazem isso. Só a Babilônia faz isso, ok? Então, Nabucodonosor, no capítulo 2 aqui, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele sonha com uma estátua. E nessa estátua, eu vou resumir para não ficar muito longo o vídeo, eu não quero que o vídeo fique muito longo. Essa estátua ela tem a cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro também com barro. E aí ele precisava de alguém para poder decifrar o sonho dele, o sonho que ele teve. Só que ele não queria dizer o sonho que ele teve, ele queria que alguém adivinhasse o que ele tinha sonhado. E os magos encantadores da Babilônia falavam, isso é impossível. É impossível fazer isso, porque só quem pode fazer isso é Deus, e os deuses não moram com os homens. E aí o que ele faz? Ele fala assim, se vocês não querem me dizer, não adivinharem o que vocês não são mago encantador, você não quer adivinhar? Então eu vou mandar matar todo mundo. E aí Daniel ficou sabendo, e os seus amigos ficaram amedrontados e pediram um tempo para poder orar a Deus e revelar o sonho de Nabucodonosor. Isso acontece. E aí Deus revela para ele o sonho que ele teve. E aí eu acho interessante aqui, que eu peguei eu anotei até aqui, Daniel 2:32.
Ó, no versículo 32, ele vai, no 31, vou ler o 31, ele vai falar assim, ó. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e extraordinária, e de extraordinário resplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e os pés de ferro. Os pés em parte de ferro e outra parte de barro. Aí ele vai terminar dizendo que a pedra vem a ser auxílio de mãos cortada. Então ele vai dividir a estátua em 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro. Ou seja, são 4. Segura essa informação, tá? São 4. 4, tá? 4. Segura essa informação. Ele vai dividir em 4 partes. E aí agora, eu vou passar para o versículo 38. No versículo 38, ele vai explicar melhor, tá? 38. Cujas mãos foram entregue os filhos dos homens. É o 38 esse? Não. Deixa eu ver aqui, peraí. É o 38, é isso mesmo. Olha o que ele vai falar, Cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem. E os animais do campo e as aves do céu, para que dominasseis sobre todos eles. Aí ele vai falar uma palavra importante que eu anotei aqui. Ele fala, tu és a cabeça de ouro. Ou seja, ele está falando com Nabucodonosor e fala para Nabucodonosor, ô rei, tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro, beleza? E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino, olha o que ele vai falar. Ele fala do primeiro, depois de ti o segundo. Ele não fala o segundo, mas ele fala um outro reino depois do teu, inferior ao teu. E um terceiro reino, de bronze, ao qual terá domínio sobre toda a terra. Beleza? Está falando aqui da Grécia, é o terceiro reino. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, ele vai sempre falar, de 4. Primeiro, Babilônia, que é Nabucodonosor. O segundo, que é a Média Pérsia, portanto, que é uma estátua, ela tem 2 braços, né? Que é uma coalizão de reinos, que é a Média e a Pérsia. É Ciro e Dario. Depois vai ser o ventre de bronze, que ele vai falar, vai dominar, ou seja, quem estendeu o seu domínio de maneira grande foi o Império Grego. O Império Grego estendeu o domínio mesmo, com Alexandre o Grande. Ou seja, quando ele vai falar sempre dos reinos e dos reis que estão na cabeça. Porque você tem Babilônia, mas tem os sucessores do rei Nabucodonosor, ok? Você tem a Média e a Pérsia, mas você tem os sucessores de Ciro e Dario, ok? Você tem a Grécia, mas você tem os sucessores de Alexandre o Grande. Beleza? E assim sucessivamente. E aí o que acontece? As pessoas elas me questionaram acerca dos reinos, né? Dizendo que os reinos... você contou errado, que ali os reinos pode ser o Egito, a Síria, e não é. Não tem como ser. Por causa justamente dessa característica que Babilônia tem. Babilônia tem uma característica especial, peculiar. Ok? Aí eu coloquei aqui também, indo para o capítulo 7, que no capítulo 7 de Daniel, ele vai falar de algo equivalente à estátua. O
que ele vai falar no capítulo 7? Que é equivalente à estátua. Daniel tem um sonho. E nesse sonho de Daniel, ele enxerga 4 animais. E esses 4 animais são equivalentes ao sonho de Nabucodonosor. E olha olha como ele vai expressar, ó, aqui, ó, no capítulo 7, no versículo 4. Tem que anotar para não me perder. Versículo 4. O primeiro era como o leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé sobre os seus pés. Ou seja, ele está falando que ele via um animal e esse animal foi deposto. Beleza? Aí agora vem o versículo 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo. Ou seja, ele já está falando, viu o primeiro, agora o segundo. Versículo 5. Eu me perco, cara, porque minha Bíblia aqui, ó, minha Bíblia é toda rabiscada, vocês conseguem ver aí, ó. Minha Bíblia é toda rabiscada. Eu estudo assim e rabisco tudo. Eu só consigo estudar rabiscando ela. Às vezes eu me perco, tem muita coisa rabiscada aqui. Versículo 5. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso. Agora ele está vendo o urso. Olha a característica que o urso tem. O qual se levantava sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia, levanta e devora muita carne. Ou seja, ele está vendo o urso com um lado mais baixo e o outro mais alto. É aquela colisão que eu te falei da estátua. A estátua você tem um reino de coalizão. Aqui você tem outro reino de coalizão. Só que o reino de Ciro é mais poderoso do que Dario. Ok? E ele tem 3 costelas na boca. São os três reis anteriores que ele destruiu. Ok? Os 3 reis anteriores da Babilônia. Nabucodonosor, esqueci o nome dos outros agora. Aí ele vai falar agora do terceiro reino, no versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui um semelhante ao leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. Foi-lhe dado domínio. Aí ele vai falar agora do próximo, né? Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, ó, ele vai falar do 4º animal, ele fala especificamente, o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Ponto. Aqui eu vou retornar lá pro Apocalipse. A gente vai falar de Apocalipse 17, porque tem uma palavra em Apocalipse 17 anterior, que eu falei do 9 ao 11, né? E tem uma palavra lá em Apocalipse 17, no versículo 8. 17, verso 8. Deixa eu pegar um café aqui. Verso 8. 17, verso 8. Aí ele vai falar assim, ó. A besta que viste era e não é, e está para emergir, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, João, como eu falei no vídeo anterior, ele está na ilha de Patmos, aproximadamente no ano 98 depois de Cristo,
O imperador da época é Domiciano. Ele está escrevendo acerca da besta. Ele está denunciando Babilônia e ele vê uma besta. Ou seja, olha o que ele vai falar. Olha o que ele vai falar que é muito importante. A besta que viste, ou seja, o quarto animal, é o quarto animal que está sendo falado no livro de Daniel. Você lembra, pessoal, que eu falei para vocês, que eu sempre vou bater nessa tecla. A Bíblia, ela tem a sua base. A base da Bíblia são os escritos de Moisés. E depois dos escritos de Moisés, você tem os profetas, você tem os escritos, e depois ela deságua no Novo Testamento. Tá? Então, o livro de Apocalipse, ele é, como eu falei, compilado de todas as figuras do Antigo Testamento. O nome do livro de Apocalipse, para a gente, é Apocalipse porque está em grego, Apocalipto. Mas ele é revelação. Aliás, grego não, está em latim, né? Em grego, a realidade do livro é revelação. Por isso que em inglês é escrito Revelation. Porque ele está revelando as figuras do Antigo Testamento. Ele está revelando as figuras do Antigo Testamento. E aí, ele vai falar o seguinte: a besta que viste era, não é e está para emergir. Ou seja, ele fala passado, presente e futuro. Ou seja, ele está falando dos três animais de Daniel, ele está falando desse rei que está aqui agora, desse império que está aqui agora, falando assim, ó, não é, esse aqui não é, mas está para emergir, ou seja, no futuro. No futuro, esse império está para emergir. E aí eu sempre falo para as pessoas que me questionam acerca desse assunto, eu falo, pessoal, Roma, apesar de Roma ser o quarto império por sucessão, ela não é o quarto império de fato a qual o livro de Daniel está dizendo, nem Apocalipse está dizendo. Roma é o quarto império que sucede a Grécia, o império da Grécia, mas ela não é a besta. Beleza, pessoal? Não é a besta. Por que não é a besta? Por causa dessa informação que a gente tem aqui. A besta que viste, ou seja, na tua visão, que tu está vendo no futuro, ela era passado, mas não é Roma, mas aparecerá. Beleza? Então, o Império Romano não. Os impérios, a partir do ano 605 a.C., que é a Babilônia, que começa com Nabucodonosor, ele vai terminar no Império Turco-Otomano. Aí ele vem Babilônia, Média e Pérsia, Grécia, Roma, o Império Bizantino, Império Turco-Otomano. Que o Império Turco-Otomano termina dia 1º de novembro de 1922. Termina em 1922, o Império Turco-Otomano. E de lá para cá, de 1922, é o mundo que nós vivemos hoje. Com algumas mudanças, né? Caíram algumas coisas, tipo, se dividiu, alguns países mudaram o nome, né? Tipo, a União Soviética virou Rússia, e você tem a antiga Iugoslávia, você vai mudando os países aí, o nome, mas é a mesma civilização. A dissidência do Império Turco-Otomano, ou seja, nós sofremos a influência de Babilônia, que começou em Nabucodonosor e foi se estendendo até os dias de hoje. A nossa cultura, a nossa política é completamente influenciada por Babilônia, ok? Nós somos influenciados por Babilônia. É claro que a nossa cultura é completamente entranhada
na Grécia e em Roma. Nós somos uma cultura greco-romana. Nós temos a nossa política, o nosso direito, a nossa ciência é toda envolta na Grécia e Roma. A religião é tudo envolto por Grécia e Roma. Mas voltando aqui, o Quarto Império, ele é um império que aparecerá no futuro. Ele aparecerá. O nosso mundo, pessoal, o nosso mundo, ele está se organizando. Ele está se organizando para o império do anticristo. O nosso mundo está se organizando para o império do anticristo. E como eu falei, o anticristo, ele não pode ser favorável ao Senhor. Ele é anticristo. E só existe no mundo hoje. Só existe no mundo hoje algumas civilizações que são anticristãs. Tá? O mundo socialista e o mundo islâmico. Eles serão os responsáveis pela matança e perseguição do futuro. Ou seja, o anticristo, ele vai surgir dessa união. Hoje, para terminar, pessoal, que eu não quero, já está com 31 minutos já. Hoje, você tem, como disse lá no livro de Daniel, que ele fala da estátua, a estátua tem os pés misturados com barro, tem 10 dedos. E na visão aqui, a visão do capítulo 8 de Daniel, quando ele vê os animais, o quarto animal ele tem 10 chifres. Tem 10 chifres. Apocalipse 17, a besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, são as 7 cabeças representam os 7 reis, que eu já falei no vídeo anterior. Nimrod, Nabucodonosor, Ciro, Dario, Alexandre o Grande, o anticristo na sua primeira fase e na sua segunda fase. Ok? Então, aliás, Domiciano que é o sexto, que ele está incluso aqui, e o anticristo como 7º e 8º rei. Ele tem 2 fases, a fase 7ª e a fase 8ª. Então ele é o 7º e 8º rei. E hoje no nosso mundo, Daniel ele vai nos mostrar que quando esse reino estiver pronto, estarão governando o nosso planeta 10 reis. São 10 reis que irão governar o nosso planeta. E hoje, quem dita as regras do mundo são 5 países. 5 países. Daniel ele vai mostrar que a estátua tem 2 pés. Um pé no Oriente e um pé no Ocidente. Ou seja, 5 reis no Oriente e 5 reis no Ocidente. Hoje, nós somos governados por 5 países. 2 no Oriente e 3 no Ocidente. Esses 5 países são Rússia, China, Estados Unidos, França e Inglaterra. Ou seja, são 2 no Oriente e 3 no Ocidente. Quando o cenário tiver 10 no Ocidente e 10 no Oriente, está ficando próximo. Está ficando próximo. Está ficando próximo. Então, esse é o cenário. Então, esse reino está sendo preparado. Esse reino está sendo preparado. Não tem como nós dizermos que Roma é o quarto império. Ele era um quarto império por sucessão, mas ele não é o quarto império denominado aqui na Bíblia. Ele não é o quarto império denominado, porque não faz sentido. Porque esse quarto império ele tem que durar pouco. Não faz sentido. Durar pouco quanto tempo? 7 anos. Aqui Apocalipse vai falar, ele tem que durar pouco. Pô, e o Império Romano durou 473 anos. Impossível ser Império Romano. Compreende? O Império Romano faz parte de Babilônia. O Império Bizantino faz parte de Babilônia? Faz parte de Babilônia. O Império Turco-Otomano faz parte de Babilônia. A configuração do mundo que nós vivemos hoje, na política, na religião, na cultura, faz parte de Babilônia? Faz. E está tudo se encaminhando para que Babilônia, o último império, se restabeleça. Portanto, que ele vai falar em Apocalipse
que ele recebeu uma ferida de morte. Ele recebeu uma ferida de morte e reviveu. Ou seja, esse império que recebeu a ferida de morte com o Império da Grécia, que foi o último império dos três, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, acabou. Ele acabou ali, recebeu uma ferida de morte e vai reviver no futuro. Ok? Então, pessoal, se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa, eu não queria falar mais informação, porque aqui, cara, é muita informação que tem. Pessoal, tem muita informação. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa, faça igual os amigos fizeram, mande no privado, comente aqui no canal, comente faça os comentários aí. E eu queria pedir a vocês que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos, né? Em grupo de Face, grupo de Zap, compartilhassem, desce o like aqui, dá o like aqui e vai compartilhando para que o canal cresça e eu continue trazendo mais conteúdo para vocês aqui, tá bom, pessoal? Então, fica na paz aí, Deus abençoe.